Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quinta-feira hoje, amém? Amém. Amados, vamos lá então no livro de Gênesis, capítulo 26, dos versículos 12 até o 19, nós vamos ler ali. Hoje nós vamos falar de Isaac, né? De Isaac em Gerar, amém? Amém. Então, procura aí na sua Bíblia, marca aí, destaca aí, capítulo 26 de Gênesis, livro de Gênesis 26, do versículo 12 até o 19, amém? Amém. Então, enquanto isso, nós vamos tocar um louvor. Tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, Pai, de lançar a minha semente, Senhor, e que ela possa crescer, frutificar, dar frutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, protege, guarda, livra de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus, cada filho e filha que está aqui, Pai, que o Senhor possa estar guardando no teu esconderijo, livrando de perigos, livrando de ataques, livrando de todo o mal em nome de Jesus, que venha cair por terra todo o mal que vem contra a nossa vida, Senhor. Pai, abençoa nossa vida, nos fortalece a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, Pai, para que nós possamos continuar caminhando nos teus caminhos, Jesus, para que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que nós possamos vigiar com os nossos pensamentos, sentimentos,
e que tudo aquilo que é mal, Senhor, não venha se alojar no nosso coração, Pai. Tua palavra diz que tudo que nós devemos cuidar é do nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Que em nosso coração possa existir amor pelas pessoas, amor pela tua obra. Primeiramente, amarmos a Deus e depois as pessoas e convivermos em paz uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Traz paz à nossa mente, ao nosso coração. Repreende, Senhor Jesus, todo o mal, todo aquele que está perturbado, ansioso, deprimido, que o Senhor venha trazer paz e vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, amados? Amém. Então, hoje nós vamos falar da vida de Isaac, né? Então, lá no capítulo 26 de Gênesis, do 12 ao 19, vamos ler. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois de Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar descobriram os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Amém? Amém. E segue ele dizendo que eles abriram mais poços, né? Mas eles também discutiam por causa dele. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Isaque, né? Em Gerar, neste lugar que Deus pediu para ele se estabelecer, porque ali nos versículos primeiro houve fome, né, naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E Isaque se estabeleceu por lá porque o Senhor apareceu para ele e disse: não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar e permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Isso que eu li está no capítulo 26, versículo 1 a 3, ali do versículo 26. Então, Isaque foi e se estabeleceu em Gerar. E ali, o versículo 12 vai dizer que Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E ali diz também o texto que ele enriqueceu, né? Ele enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele veio a ficar riquíssimo, né? Então Isaque estava ali em Gerar, trabalhando, né? Cuidando da sua família, cuidando dos seus rebanhos, cuidando dos seus servos. E ele, o texto vai dizer para nós que ele trabalha nesta terra, né? E ele ficou riquíssimo, ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus começaram a invejar a prosperidade e o crescimento de Isaque, né? Então, Isaque estava trabalhando os poços que eram do seu pai Abraão, que tinham sido tapados pelos filisteus. Isaque reabriu esses poços, né? E eles tinham enchido os poços de terra, Isaque reabriu esses poços, ou seja, até cavando até achar
água. E o texto vai nos dizer, lá no versículo 16, que Abimeleque pediu a Isaque, para Isaque sair daquela terra. Então veja, o texto mesmo diz claramente que por causa da prosperidade, por causa do crescimento de Isaque, os filisteus invejavam. E o próprio Abimeleque pediu que Isaque saísse daquela terra, pois ele já estava ficando muito rico, muito poderoso, né? Então ele não poderia mais permanecer naquele lugar. E veja que o texto segue dizendo, né? E que Isaque mudou-se de lá. Isaque foi para o vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu poços cavados no tempo de Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Então os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar, os pastores, né, os servos lá de Abimeleque, os filisteus, descobriram com os pastores de Isaque dizendo: a água é nossa. Então, novas brigas, novas discussões. Os filisteus estavam a todo momento observando, vendo o trabalho de Isaque, o trabalho dos servos de Isaque, que era abrir aqueles poços até achar água, água para dar para o seu rebanho, água para eles mesmos tomarem. Então, muitas vezes é assim, né? As pessoas vão estar observando, e os filisteus estavam assim, observando o trabalho de Isaque, vendo o quanto ele trabalhava, o quanto ele abria poços e ele achava água. Então, eles não se envolviam, eles não ajudavam Isaque a abrir, eles estavam ali sempre prontos para saquear, para ir lá e meter terra nos poços e fechar os poços, né? Para fazer com que Isaque não prosperasse, para que Isaque não ficasse naquele lugar. Então eles estavam entulhando os poços de Isaque, né? Por causa desse espírito de inveja. Quando a inveja começa a agir por meio de pessoas num ambiente, vai ser assim. Todo o trabalho que você está fazendo, essas pessoas vão tentar desfazer, né? E aqui Isaque cavava, os servos de Isaque cavavam, enquanto os filisteus iam lá e fechavam os poços, iam maldosamente desfazendo, né? Porque eles entendiam que ele prosperava demais. Mas ali o que a palavra nos diz? Isaque formou lavoura, plantou, no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Isaque, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Deus tinha promessa de prosperar, de abençoar ele. Então, ele era um homem que temia a Deus. Deus falou com ele: fique em Gerar, não desça para o Egito. E Isaque obedece ao Senhor. Isaque fica naquele lugar, embora por causa dos filisteus, por causa desta perseguição, por causa da inveja que os filisteus vinham e fechavam os poços, Isaque teve que ir cavando outros poços, né? O texto vai deixar bem claro isso, porque eles se aproximavam, eles discutiam, eles brigavam e diziam que a água era deles. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram ali por causa daqueles poços. O que nós podemos aprender com isso, né? Que nós precisamos andar com pessoas que façam um trabalho junto conosco, que decidam estar do nosso lado. Muitas vezes as pessoas começam bem, mas daqui a pouco estão nos invejando, né? Querem aquilo que está nas nossas mãos, querem ser prósperos, querem crescer, querem ser abençoados, mas tem maldade no coração. Não sabem trabalhar no mesmo propósito, no mesmo espírito, né? E quando isso começa a acontecer, é claro nesse texto, o texto diz, Isaque possuía tantos rebanhos, versículo 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Então, todo o trabalho que Isaque fazia, os filisteus iam lá e entulhavam os poços. Os poços eram abertos pelos servos de Isaque, mas esse trabalho todo às vezes era perdido e Isaque tinha que abrir outros poços.
Amém? Então, Amém. o que nós podemos aprender? Que o nosso coração não pode estar cheio de inveja. O nosso coração não pode estar cheio de maldade. Porque nós vamos oferecer aquilo que o nosso coração está cheio, né? É o que está no depósito do nosso coração. Amém? Se nós formos participar de algum trabalho, de alguma coisa, nós temos que trabalhar no mesmo sentido. Trabalhar no sentido, né? Se for na igreja, todos nós trabalharmos em prol do todo, porque é uma unidade, é um corpo, e cada um tem uma função no corpo, cada um faz a sua parte, né? E quando o espírito de inveja entram as brigas, entram os ciúmes, entram as confusões, as disputas, né? Porque a Bíblia diz que onde há inveja há todo tipo de males. Então, o que a gente pode aprender com essa palavra? Que nós não devemos andar com pessoas que entulham os nossos poços. Amém? Amém. Não tem como andar com pessoas que desfazem todo o trabalho que você está fazendo. Que não tem a mesma visão, não tem o mesmo propósito. Na obra de Deus, nós temos que andar. Qual é o propósito? O propósito é que todos sejam abençoados, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos sejam edificados, que todos venham a prosperar. E o propósito, quem designa o propósito, quem designa a missão é Deus. Então, nós não devemos andar com pessoas que entulham os nossos poços. Ande com pessoas que te ajudem a cavar poços, que te ajudem a cavar, a achar água, né? Porque aquela água vai servir para todos, né? Então, o objetivo e o propósito é que todos sejam abençoados. Mas quando a inveja entra, ela contamina, entra outros espíritos, outros demônios, e as pessoas vão dando legalidade e a maldade entra por aí, né? Veja que Isaac estava lá, tranquilo, fazendo o papel dele, buscando trabalhar, buscando, né, plantar sua semente, e Deus abençoava porque ele era temente a Deus, tinha uma bênção sobre a vida dele, tinha uma bênção que era geracional, que veio do pai para ele, então ele tinha promessa, né? E tinha a palavra do Senhor do que ele seria abençoado no que ele fosse fazer. Então, a gente sempre deve orar e repreender o espírito de inveja em tudo que nós formos fazer. E ter em mente que o mal não vai prevalecer. Se nós estivermos vigiando e orando e sendo temente a Deus, obedecendo a Deus, o mal não vai prevalecer. Se você tem promessa, se Deus já lhe disse que vai lhe abençoar, ele vai permanecer abençoando, né? Isaac teve que ir mudando de lugar, né? Cavando os novos poços, mas ele foi fazendo o trabalho dele, vivendo a vida dele, cuidando dos rebanhos dele, cuidando dos seus servos, cuidando da Rebeca, e enquanto os maldosos, os invejosos ficam apenas olhando e invejando a prosperidade de Isaac, né? Tentando de toda maneira atrapalhar. Mas Deus não abençoa esse tipo de coisa, né? Deus não quer esse tipo de coisa, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na igreja. O que Deus quer é que nós venhamos a trabalhar pelo bem de todos. Amém? Amém. Então, que essa palavra sirva para nós e sempre estarmos vigiando e orando e repreendendo as obras da inveja, porque pessoas têm atrapalhos, pessoas têm batalhas espirituais por causa da inveja, né? Mas Deus, ele abençoa mesmo assim. Se você tem promessa, que nem eu já disse, se você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você vai prosperar, mesmo o invejoso vigiando a sua casa, vigiando seu ministério, cuidando do que você está fazendo para ir lá e desfazer, para ir lá e atrapalhar. Não importa o que a inveja está fazendo, o que importa é que você tenha a bênção de Deus, que você tema a Deus, que você faça o que Deus mandou você fazer. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91, né? Que é Salmo de livramento e proteção, e que nós venhamos sempre orar, pedir a Deus, colocar no nosso caminho pessoas que nos ajudem, né? Nos ajude também na obra do Senhor, pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é trazer as almas para Jesus.
né? Não trazer pessoas com propósitos egoístas, né? Que a gente deve sempre, ontem nós estávamos falando de viver pelo Espírito, de viver pelo propósito que Deus tem para nós. E deixarmos os nossos desejos, as nossas vontades da carne. Que é isso que nós devemos fazer. Porque se nós dermos legalidade, o inimigo usa, né? O inimigo usa, atrapalha a nossa vida, a nossa convivência com as pessoas. Então, que nós possamos vigiar quanto à inveja. Amém? Nós vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar e repreender todas as obras de inveja. Amém? Amém. Salmo 91, então, diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá, porque você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do seu abrigo do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, sempre lembrando que a Bíblia diz que o mal não prevalecerá, que lutarão contra nós, mas não vão prevalecer. Amém? Amém. Que Deus nos prospere, que Deus nos guarde, que Deus coloque pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar a chegarmos ao nosso destino, ao nosso propósito. E o propósito de Deus, a vontade de Deus deve ser a nossa vontade. Que nós venhamos a temer a Deus, né? Vigiar e orar, para não sermos tentados a invejar os outros, a tocar naquilo que não é nosso, né? Porque quando nós deixamos a maldade, a inveja entrar, outros males vêm junto. E aí é um caminho de perdição. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, guarda, protege e livra cada vida que aqui está, Senhor. Nós estamos orando, Pai, repreendendo todo o espírito de inveja, tudo que está agindo por meio de pessoas, tudo que está agindo em ambientes, na nossa rua, na nossa casa, na nossa igreja, no ministério, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos as obras de inveja. Seja repreendido todo o olho gordo, toda a inveja que as pessoas têm contra a nossa casa, contra a nossa família, contra aquilo que é nosso, Pai, contra a nossa prosperidade, nosso crescimento. Que essa inveja, esse mal venha cair por terra. Caia por terra, Pai, todo mal agora, em nome de Jesus. Todo mal enviado, pago, invocado, tudo aquilo que é obra maligna da inveja venha cair por terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os teus filhos, que todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus venha cair por terra. Abençoa, Senhor, naquilo que eles estão fazendo, Pai. E que eles venham a prosperar, assim como Isaac prosperou, a 100 por 1, Pai. Realiza as promessas, realiza tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles em nome de Jesus. E que essa inveja venha cair por terra. Tudo aquilo que está se levantando contra as nossas vidas caia por terra agora. Que o mal fique enganado e confundido. E que a maldade não nos atinja. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a inveja que entrou pelos 5 sentidos
Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Todo aquele que olha e inveja, a inveja que já está atacando durante o sono, durante a noite, Senhor. Seja repreendido este mal, seja repreendido toda a dor no corpo, toda a dor de cabeça, todo o mal causado pela inveja, em nome de Jesus, caia por terra. Todo cansaço, todo desânimo, em nome de Jesus Cristo, venha a ser quebrado agora. Que o Senhor te fortaleça. Fortaleça a tua mente, o teu corpo e teu espírito. E que você venha a prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a luz de Jesus Cristo possa brilhar. A luz de Cristo possa brilhar, que haja luz em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Derrama o sangue de Jesus do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, e que o Senhor te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, essa é a palavra de hoje. Medita lá no capítulo 26 e lembra que não é só de pão que o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus ela não vai passar, ela vai permanecer. Amém? Que Deus abençoe vocês, amamos muito vocês e até amanhã.